Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós conversamos sobre Siddhartha, mais um livro belíssimo do Hermann Hesse. Temos aqui mais uma vez um livro de um autor alemão falando a respeito de cultura indiana. Só que enquanto lá em As Cabeças Trocadas, que eu já resenhei aqui no canal, o Thomas Mann se baseava numa lenda indiana para construir uma história caricata, satírica. Aqui em Siddhartha, pelo contrário, o Hermann Hesse tece um romance mais sério e ele parte de aprendizados pessoais e também de alguns elementos da própria vida do Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como Buda, para elaborar a vida do seu personagem. Esse não é, portanto, um livro sobre o Buda, embora guarde, com a biografia dele, algumas semelhanças. Aí essa edição bonitona que eu tenho aqui, aliás, ela é tão bonita, tão bem trabalhada, né, que ela é toda dourada aqui, que fica até difícil de mostrar na câmera, porque ela reflete a iluminação. Mas essa aqui é uma edição da editora Record, ou Record, com tradução de Herbert Caro e um prefácio muito bom, por sinal, de Luiz Carlos Maciel. Se você tem essa edição aqui, não deixe de ler também o prefácio. Para organizar melhor esse vídeo e ele não ficar imenso, porque eu gosto muito do Hermann Hesse, eu vou estruturar esse vídeo da seguinte forma. Vou dar uma pincelada a respeito da vida do Hesse e também do seu contexto histórico, que importam aqui para a compreensão da importância deste romance. Depois eu vou falar um pouco sobre o enredo, os personagens, o que acontece no livro e também quais são os paralelos entre a vida do Siddhartha do livro e o Siddhartha histórico. E, por fim, vou comentar os paralelos que eu fiz sobre este livro com a nossa realidade, né? O que eu acho que ele pode nos ensinar hoje, tantos anos após a sua publicação. Bom, o Hermann Hesse nasceu na Alemanha em 1877 e veio a falecer em 1962. Ele viveu, portanto, na primeira metade, bem conturbada, do século XX. Ele era filho de um protestante, de um pastor protestante, na verdade, e de uma indiana. E desde bem jovem ele se insurgiu contra as, vamos chamar assim, as amarras, as limitações religiosas, e se insurgiu não só contra isso, mas também contra a disciplina daquela casa e a expectativa de que ele também se tornasse um líder protestante seguindo uma tradição da família paterna. E ele resolveu sair não só de casa, mas também do país. Bastante jovem, ele se mudou para a Suíça. Em 1911, ele empreendeu uma viagem pela Ásia e decidiu conhecer um pouco mais sobre a cultura da família da sua mãe e principalmente do avô dele, que era uma pessoa bastante culta na Índia, e estreitou seu relacionamento com o sistema de pensamento oriental, especialmente o indiano. E isso se reflete muito nessa obra sobre a qual nós vamos falar hoje. O Hesse era conhecido como um pacifista, mas não foi assim algo nato, inerente a ele. Tanto que um pouco depois dessa viagem, quando ele retorna para a Europa, em 1914, ele se alista voluntariamente como um soldado e acaba sendo rejeitado por problemas de visão e vai trabalhar numa área administrativa ali, junto a soldados, mas não necessariamente no front. E então, com o passar do tempo, ele vê os horrores, né, o que significa aquela guerra, o que significa aquela propaganda pró-guerra. E ainda em 1914, já com a Primeira Guerra Mundial iniciada, ele publica uma carta de cunho bastante pacifista, conclamando os alemães a também serem mais tolerantes, mais pacifistas. Essa publicação lhe confere bastante desprezo, ridicularização. Não é difícil de entender porque que em 1923 ele se naturalizaria suíço. Bem, ele foi laureado com o Nobel em 1946 e esse caráter pacifista dele, que transbordava nas suas obras, foi também mencionado naquelas citações, né, que a academia publica para justificar os seus premiados, os seus escolhidos. O termo que eles usaram foi o caráter humanitário das suas obras. O Hesse foi, ele mesmo, um grande buscador do próprio caminho, das próprias escolhas, rejeitando sempre rótulos religiosos, e isso se reflete muito nos seus personagens. Eu consegui perceber isso muito claramente no Demian, aliás, no livro Demian, através do personagem Emil Sinclair, e também aqui no Siddhartha. Aliás, dá para estabelecer um paralelo aqui entre três personagens. O Siddhartha do livro, o Emil Sinclair de Demian
e o próprio Buda histórico. Os três eram filhos de pessoas muito reconhecidas por sua elevação espiritual. Dos três, era esperado que se seguisse o caminho. No caso específico do Buda, era até mais forte ainda a expectativa em cima dele, porque ele era um príncipe, ele era filho do rei. Mas, de todo modo, eram três jovens que, por diferentes razões, abandonaram a família e o que ela representava em busca de trilhar o próprio caminho. Falando agora especificamente sobre o livro, é um enredo até bem simples, porque é a história da vida de uma pessoa. No início do livro, nós temos um Siddhartha bem jovenzinho e acompanhamos até os seus derradeiros dias. O que torna essa obra bonita são os aprendizados que ele tem ao longo dessa vida e a forma magistral com que o Hermann Hesse escreve. No começo do livro, ele está bem jovenzinho, adulado ali pela família, pelos amigos, é reconhecido como uma pessoa muito sábia, né, que vai ser o próximo Brahmani, e dentro do sistema de castas indiano, os Brahmanis são as pessoas mais próximas de Deus, são os que se dedicam mais à vida espiritual. Não são necessariamente ricos, embora por um acaso a família do Siddhartha tenha uma situação material bem confortável, mas em algum momento aqui aparece um Brahmani pobre também. Mas enfim, ele é um menino prodígio, tudo que ele faz, ele acerta, tudo ele faz bem, ele tem um certo toque de Midas, ele tem uma propensão natural ao sucesso e a ser admirado. E além de tudo, ele é muito bonito, ou seja, perfeito, né? Em decorrência de tudo isso, ele também tem um ego gigantesco, mas apesar disso, ele tem uma sensação de insuficiência. Ele sente que tudo que ele aprendeu não tem exatamente um sentido, um propósito, ele questiona muito os rituais brahmanes que aprendeu, e ao perceber que passou pela sua vila um grupo de samanas, um grupo de peregrinos ascetas, né, que se desprendem de todos os bens materiais para se dedicar apenas ao espírito, ele se sente atraído por aquele modo de vida. Para os samanas, essa mortificação do corpo, né, através de longos jejuns, privação dos bens, exposição às intempéries, eram umas ferramentas para se mitigar o ego e assim alcançar a iluminação. Então, Siddhartha, com aquele ego enorme dele, vê ali uma chance de tentar suplantar o ego em busca da iluminação. Para desgosto do pai, ele realmente vai acompanhar esse grupo de samanas e junto com ele vai o seu sempre companheiro Govinda, um melhor amigo que está ali como uma sombra do Siddhartha até um certo ponto. Tudo que o Siddhartha faz, ele acompanha. Ele tem uma certa veneração pelo Siddhartha. Só que toda essa vida dedicada ao espírito, toda essa mitigação da vida material, do aspecto carnal, não trazem ao Siddhartha a plenitude que ele busca. E então ele rompe mais uma vez com um determinado grupo para seguir um outro caminho. Desta vez eles deixam os samanas para seguir um certo homem muito iluminado, muito reconhecido pela sua iluminação, que tem angariado seguidores, o Buda, o próprio Buda histórico. Então, num primeiro momento, mais uma vez, o Siddhartha e o Govinda aderem àquele modo de vida, aprendem o que precisam aprender ali, mas o Siddhartha, de novo, tem aquela sensação de insuficiência. E é interessante notar que o Siddhartha não estabelece uma relação de oposição a esses grupos que ele vai deixando para trás. O que move o Siddhartha é uma sensação de insuficiência mesmo. Ele sente que falta alguma coisa. Em nenhum momento ele entra em conflito com o que ele aprendeu. Pelo contrário, ele tem uma posição até bastante respeitosa. Ele acolhe os aprendizados, questiona o que ele considera que é falho e segue adiante. E não é diferente com o budismo, e é muito bonito até o diálogo que ele tem com o Buda, em que ele estabelece ali o que ele discorda daquele modo de vida. Embora ele esteja expondo os seus pontos de discordância, ele também se coloca numa posição muito humilde ao reconhecer que Buda alcançou a iluminação através da própria trajetória. Ele pode falar do que ele viveu, ele pode ensinar como ele agiu, mas o que ele experimentou é algo personalíssimo, é só dele. E então o Siddhartha aprende a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? Nós podemos adquirir conhecimento de outras pessoas, mas a sabedoria mesmo
vem das nossas próprias vivências e das nossas experiências. Nesse momento, ele decide que não vai seguir mestre algum, que ele precisa realmente viver. E ele vai se jogar no mundo e ter experiências de vida de uma pessoa normal, que vocês vão descobrir lendo o livro, né? O que importa não é bem o que ele vive, o que ele faz, o que acontece, mas sim como ele aprende. E naturalmente surgem algumas figuras que servem como mestre, embora o próprio Siddhartha rejeite essa ideia de seguir alguém. Mas é inevitável, nós acolhemos os modelos dos outros para as nossas condutas, né? Para fazer igual ou para fugir daquilo. Nesse momento em que ele deixa o grupo budista, ele faz a primeira das duas importantes travessias de um rio. E toda vez que eu vejo água, principalmente rio, num livro, eu fico atenta ao elemento transformação. Porque eu associo sempre àquele personagem da mitologia grega, o Caronte, que era quem carregava as almas dos recém-falecidos para o mundo espiritual. No caso da água, né, na literatura, não necessariamente significa a morte literal, a morte física, mas sim a transformação, a profunda transformação. E é o que acontece com o Siddhartha. Ele passa por uma transformação imensa, tanto que o Siddhartha que posteriormente, anos depois, vai atravessar de volta esse rio, não é o mesmo Siddhartha que foi. E esse Siddhartha que volta também se transforma em outro. O Siddhartha está em constante evolução, ele está sempre aprendendo e o que é mais importante, ele não tem vergonha nem medo de errar. Sobre isso eu já vou voltar, aguenta aí um minutinho só. Eu quero falar um pouquinho a respeito dos nomes dos personagens que aparecem aqui. E esses nomes eu vi num vídeo do Nicolas, lá do Las Hojas Muertas, que é uma verdadeira aula sobre este livro. Ele conhece muito sobre filosofia indiana, o sistema de pensamento, então ele esclarece pontos muito importantes a respeito da obra, e é professor de literatura também, né? Não é só o conhecimento filosófico que ele tem. Mas no vídeo dele o que eu achei interessante foi a relação que ele fez entre os papéis de cada personagem aqui e os seus respectivos nomes. Aliás, foi só depois do vídeo dele que eu comecei a dar valor pro Govinda, que era um personagem que eu achava só um chato. Depois que eu entendi a relação entre o nome dele e o nome do Siddhartha, ficou claro para mim por que ele tinha que ser daquela forma. Eu anotei aqui para poder me lembrar dos detalhes. Govinda significa, em sânscrito, lua minguante. Daí aquele aspecto de sombra dele atrás do Siddhartha. E pode significar também um outro nome de Krishna, que é um dos 3 grandes deuses lá da Trindade indiana. E tanto Kamala quanto Kamasvani, que são 2 personagens que aparecem praticamente em sequência do livro e representam prazeres materiais, cada um em um aspecto. A Kamala é uma cortesã, ela representa os prazeres do corpo mesmo, e o Kamasvani é um comerciante, ele representa o poder do dinheiro. Os 2 nomes derivam do radical kama, que significa justamente desejo. E por sua vez, Siddhartha significa o que atingiu o seu propósito, o que se iluminou. Daí a relação luz e sombra entre o Siddhartha e o Govinda. E mais adiante também aparece o Vasudeva, é uma pessoa que vai exercer um papel muito importante na vida do Siddhartha, mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, porque é mais parte assim da jornada, mais final do Siddhartha, mas é um barqueiro que aparece no comecinho do livro e retorna. E esse barqueiro, Vasudeva, é muito sábio. E Vasudeva é, na tradição indiana, o pai de Krishna. Lembra que Krishna é um dos nomes lá do Govinda. Por isso eu disse que saber essa relação entre os nomes me reconciliou com o Govinda. Mas enfim, sigamos. O que o Siddhartha está aprendendo, na verdade, é como equilibrar esses diversos pratos da vida, né? O mundo espiritual e o mundo carnal. Então, por isso, ele teve muitos mestres, né? Alguns que o ensinaram a respeito da carne e outros que o ensinaram a respeito do espírito, mas sempre numa relação de complementaridade entre esses 2 aspectos. Por isso que eu quis falar a respeito do contexto antes, porque esse livro, eu não sei se ele foi escrito durante a guerra, mas pelo menos ele foi publicado logo após a Primeira Guerra Mundial. Então, pensa, na cabeça de um pacifista, conciliar mundos, conciliar ideias tão opostas, era mais do que um objetivo, né? Era um motivo de vida, quase que uma obsessão. Então, eu entendo que
para o Hesse deve ter sido muito complicado ver os extremos se degladiando sem poder fazer muita coisa por eles, né? O máximo que ele conseguiu fazer nessa posição de pacifista, porque ele não era pacifista só na teoria, ele praticava o que dizia, ele acolheu muitos refugiados alemães, um deles, inclusive, o próprio Thomas Mann. Eles eram muito amigos. Eu fico imaginando a cara do Hermann Hesse lendo o As Cabeças Trocadas, né? Que é uma baita sátira de uma cultura que ele tinha em tão alta consideração. Mas enfim, vamos seguir aqui adiante. E eu vou comentar um pouquinho a respeito da relação entre essa busca pelo equilíbrio e também as correções de jornada do Siddhartha com a atualidade. São dois aspectos, né, que eu queria ressaltar. O primeiro, em relação a essa sociedade tão polarizada que nós estamos vivendo, não só politicamente, mas socialmente também. E às vezes, dentro de grupos que deveriam ser aliados, encontram-se diferenças de forma a provocar uma nova cisão. Em nome de um extremismo tão segmentado, né? Você vê a divisão da divisão da divisão da divisão. Cada grupo fica apenas dentro da sua bolha, sem ouvir o que o outro grupo tem a dizer. E olha que eu não estou nem falando para um grupo de um extremo ouvir o outro. Eu estou falando para grupos dentro do mesmo segmento se conversarem, se entenderem. E ainda assim, está difícil. E um outro aspecto que eu acho interessante nesse livro é o que eu falei sobre o Siddhartha não ter medo de errar. Ele aprende sim com os próprios erros, mas ele também reconhece que errou na escolha daquele caminho e reajusta a sua rota. Hoje nós vivemos numa época em que falar que algo é errado é mal visto. Que algo é difícil também é mal visto. Então, se você falou que o negócio é difícil, então talvez você seja preguiçoso. Por quê? Porque as pessoas não erram, elas passam por aprendizados. Elas não encontram coisas difíceis, elas encontram coisas desafiadoras, motivadoras. Esses eufemismos me irritam já há bastante tempo. E isso dialoga muito com uma leitura que eu tenho em andamento agora, que é A Sociedade do Cansaço, que fala justamente sobre o excesso de positividade. Mas voltando aqui ao Siddhartha, ele só é capaz de mudar o seu caminho e de continuar a aprender, continuar a crescer, depois que ele aprende, sim, mas ele reconhece o que fez de errado, ele reconhece as decisões erradas dele para ajustar o seu caminho rumo ao seu objetivo. Será que hoje nós somos capazes de reconhecer todos os nossos erros? Erros mesmo, sim, com todas as letras? Ou nós já estamos mergulhados de forma irremediável nesse eufemismo todo, que tudo suaviza para afagar o nosso ego? Eu tenho um pouco de medo dessa revolução no vocabulário que tende a suavizar principalmente o que parece ser negativo. Então eu gostei muito desse livro, não só pela beleza da leitura, mas também por acompanhar o crescimento do Siddhartha. É bonito ver como ele acolhe o pensamento do outro e respeita o outro mesmo quando discorda dele. Ele é, além de um chamado para que nós observemos os dois lados de um posicionamento, também é um chamado para que nós possamos aprender sim com os erros, né? O erro tem esse caráter de aprendizado, mas ele não é só aprendizado. O que é errado precisa ser mudado e corrigido. Esse vídeo deve ter ficado enorme, mas eu realmente queria ter falado com vocês tudo que eu falei até agora sobre esse livro. Eu realmente gostei muito, se tornou um dos meus livros favoritos e está consolidando aí o próprio Hermann Hesse como um dos meus autores favoritos. E olha que é só o segundo livro dele que eu leio, mas eu fui realmente tomada de um encantamento profundo pela forma como esse homem escreve. Se você já leu alguma obra dele, deixa aqui para mim, por favor, o que você acha, né? Comenta o que você acha da forma como ele escreve. E eu pretendo ler no próximo ano O Lobo da Estepe, principalmente se você já leu esse. Comenta pra mim o que você achou. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau.